Olá, voltamos então com a resposta da interatividade que eu havia deixado no bloco anterior. E a alternativa correta é a alternativa A. Dividem-se em dois grandes grupos, as estruturas assistenciais e as de função do sistema. Espero que você tenha acertado essa resposta. Vamos falar agora sobre os modelos assistencialistas. Esse modelo, ele é um mix de recursos públicos e privados e recebe subsídio estatal para as camadas de baixa renda. Nos Estados Unidos, esse modelo ele é muito utilizado e se aproxima bem próximo a esse modelo que utiliza recursos tanto públicos quanto privados. Os sistemas assistencialistas abertos de países africanos e asiáticos, ou de alguns países latino-americanos, como Nicarágua e El Salvador, por exemplo, costumam contar com grande ajuda de organismos internacionais e ter suas ações voltadas para medidas preventivas e atenção primária. Então, esse modelo assistencialista, ele é um mix de recursos, ou seja, ele vai utilizar recursos tanto públicos quanto privados, ou seja, o governo ele irá entrar com parte desse auxílio para que possa ser implantado no sistema de saúde, porém o indivíduo também pode utilizar a parte privada, então é um mix, é um conjunto. E como nós lemos, os Estados Unidos utiliza muito, se aproxima bastante desse modelo. E alguns outros países também utilizam para que possa, de uma certa forma, esse recurso de assistência à saúde chegar até o indivíduo. Então, esses países não dependem não só do governo, mas também não dependem só de uma parte privada. Junta uma parte com a outra para que todos possam ter acesso à saúde. Vamos falar agora sobre o modelo previdencialista. Também recebe uma mistura de recursos, tanto público quanto privado, mas ele vai ter um foco nos trabalhadores formais, por meio de uma espécie de seguro, ou seja, é necessário essa contribuição social compulsória. Anteriormente, no Brasil, o modelo era dessa forma, ou seja, o modelo previdencialista, o indivíduo ele tem acesso à saúde, ele vai ter acesso aos hospitais, a exames, porém é necessário que ele pague, que ele entre com um recurso, que ele pague até mesmo do seu bolso para que tenha uma complementação à sua saúde. Então, é como se ele tem acesso, mas é necessário pagar uma pequena taxa, ou pagar uma taxa para que ele possa ter acesso à saúde. E em alguns casos, nós podemos até verificar que existem sim alguns planos de saúde onde a pessoa ela tem acesso aos exames, ela tem acesso aos hospitais, às consultas, mas é necessário que ela pague uma taxa para que esse exame possa ser realizado. Ou até mesmo existem alguns casos de convênios onde existe o reembolso, a pessoa ela faz o procedimento, ela realiza a sua consulta, mas depois ela paga e aí a empresa onde ela trabalha reembolsa. Então, alguns casos são parecidos, mas antigamente no Brasil era dessa forma, era necessário pagar um seguro para que a pessoa pudesse ter acesso à saúde. Então, esse é um tipo de modelo previdencialista, diferente do anterior, que era o público e privado, onde o governo paga e a pessoa paga. Nesse caso do previdencialista, a pessoa ela utiliza, mas é necessário pagar uma pequena taxa. A tendência é que as contribuições venham das empresas e dos trabalhadores. A crítica é que por esse sistema aumentaria ainda mais
a disparidade entre as classes sociais e aumentaria o individualismo coletivo das categorias profissionais. Ou seja, com esse modelo previdencialista, talvez as classes sociais mais baixas não teriam como realizar o pagamento. Então, isso acabaria gerando uma individualidade ou uma disparidade, onde apenas aqueles que têm condições de pagar teriam acesso à saúde. E não é isso esse modelo que nós queremos, porque a saúde, ela deve ter acesso igualitário a todos, não apenas aqueles que são trabalhadores ou aqueles que têm condições para pagar, aqueles que podem pagar. Então, as críticas em cima desse modelo de assistência à saúde, ela é muito criticada, justamente por conta disso, porque acaba surgindo essa diferença entre todas as classes sociais. E o próximo modelo é o modelo universalista. Com base no estado de bem-estar social, o unificado utiliza exclusivamente recursos públicos e garante cobertura universal à população. Esse é o modelo utilizado na Grã-Bretanha e nos países escandinavos. Já o modelo universalista diversificado soma informações dos modelos anteriores e se financia por meio de um mix de recursos públicos e privados, focando as camadas de baixa renda, as médias e os trabalhadores formais. Então, no caso desse modelo universalista, ele vai utilizar somente os recursos públicos, ou seja, o que o governo vai investir, que na verdade esse dinheiro do governo já vem da população. Então, o governo teria, por mais que obrigação, oferecer para a população mais saúde. Então, esse modelo seria o modelo ideal para que todos tivessem acesso à saúde. Então, esse modelo universalista, ele vai unificar para que toda a população tenha direito, tenha acesso à saúde, porque a saúde, ela entra como uma prioridade, como direito a todos. E por que existem os planos de saúde? Porque muitas vezes falta hospitais, falta ambulatórios e a população, a doença não pode esperar o governo se organizar, o governo fazer uma gestão, o governo verificar a economia, o governo muitas vezes falha nisso e aí acaba com que a pessoa, ao invés de esperar, porque muitas vezes a doença não espera, e ela acaba tendo que contratar um plano de saúde. E aí, nesse plano de saúde, acaba entrando a parte privada, onde ela acaba arcando do próprio bolso para que ela tenha acesso à saúde. Então, esse modelo universalista deveria funcionar, deveria existir para que todos, de uma certa forma, tenha acesso. E aí nós temos dentro desse universalista o que nós falamos que foi o modelo universalista diversificado, que ele vai somar todas essas informações que nós já falamos anteriormente, que ele vai fazer esse mix de recursos públicos e privados, porque muitas vezes o governo ele não consegue atender toda a população. Não existem espaços, não existem vagas em hospitais. E aí, o que o governo vai fazer? Ele vai verificar juntamente com todas as regiões ou hospitais, muitas vezes privados, para que abram vagas para atender essa população. Então, por isso que muitas vezes nós verificamos e vemos que existem hospitais privados, porém que atendem o SUS. Por quê? Porque não existem mais vagas nos hospitais públicos. E aí, juntamente com o governo, eles acabam fazendo um contrato para que possa atender a essa população, até que tenham
hospitais próprios, mais rede própria, uma gestão melhor para que possa atender a essa população. E o que nós verificamos hoje em dia são o tempo de espera, até mesmo para os casos privados, onde a pessoa necessita de um exame, a pessoa precisa passar um retorno com o médico, não tem vaga, não existem medicações, e aí acaba indo para a privada. E mesmo na área privada, muitas vezes nós vemos essa demanda, essa fila de espera. Então, o governo precisa melhorar um pouco mais essa gestão, precisa verificar o acesso dessa população, precisa ter uma melhor organização para que todos, de uma maneira igualitária, tenham acesso. O que nós podemos verificar hoje em dia, ainda ocorre em que pessoas de área social elevada, ou classe social elevada, têm mais acesso, ou até mesmo tem pessoas que estão na fila de espera há 2 anos, e aí muitas vezes acaba perdendo a vaga para uma pessoa que tem condições e fala, olha, eu consigo pagar, eu consigo fazer isso, e acaba furando a fila, seria a palavra correta, e aí essa pessoa não consegue ter o acesso que deveria ter. Bom, vamos então para o próximo slide, que nós falamos aqui sobre os modelos universalistas, e só complementando então, os sistemas universalistas têm coberturas de impostos gerais e passam a cumprir a função do Estado com o cidadão, e não somente destinados a grupos específicos, que são chamados de unificados, por se basearem em uma única forma de financiamento, apesar de sua execução ser descentralizada e regional. Os recursos vão para um fundo de saúde único e são destinados a financiar todos os programas definidos pelo setor. Então, esses modelos unificados, eles irão unificar de uma forma geral todo o atendimento e vai para um fundo de reserva para que toda a população, todos tenham acesso a essa assistência à saúde. Bom, vamos então para a nossa interatividade. Quais são os tipos de modelo de financiamento de saúde? Alternativa A, assistencialista. Alternativa B, previdencialista. Alternativa C, universalista. Alternativa D, universalista, unificado e diversificado. Alternativa E, todas estão corretas. Voltamos já com a resposta, vou deixar vocês pensando um pouquinho, retornaremos então depois com a resposta correta.